Glória a Deus. A paz do Senhor, meus queridos, meus amados irmãos em Cristo. Passando aqui com uma breve saudação neste momento maravilhoso, que venhamos iniciarmos a etapa desse dia, justamente parando de tanta agitação, de tanta correria, e de entrarmos na presença do Altíssimo. Deixar para a nossa meditação o Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 1 por diante, diz: E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhe a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhe disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Louvado seja o nome do Senhor. Meu querido, eu fico maravilhado justamente quando Cristo entra em uma causa onde as pessoas dificultam, onde as pessoas criam uma modalidade para não ver o agir de Deus, para não ver o operar de Deus. E quantas pessoas estão impossibilitando, ou seja, deixando justamente de acreditar em Deus para acreditar em fábula, impossibilitando o agir de Deus, entrando como uma pedra de tropeço. Nós estamos diante de um texto muito maravilhoso. O Senhor Jesus, ele estava em sua própria residência e ele recebia várias pessoas. As multidões procuravam a Cristo. Ele estava em Cafarnaum, em sua casa. E quando ele estava em casa, ele não estava descansando. Cristo, o maior dos maiores missionários. Até em casa, irmão, a gente acompanha esse texto maravilhoso. E sempre, até mesmo dentro da sua própria casa, existia o partido contra. Pessoas que estavam dentro da casa de Cristo, mas que era contra Cristo. Vejamos que ele não precisava estar na rua para se levantar pessoas contra. Pessoas que iam querer ver justamente Cristo, mas para destruir o seu ministério, para combater o seu ministério. A Bíblia relata sobre um comportamento ao qual a igreja do século XXI ela deixou de adotar. Justamente é caridade, é de bondade, de lealdade, de hoje nós podermos olharmos nos olhos de alguém e dizer verdadeiramente: você é meu amigo, minha amiga, está do meu lado. Nós estamos diante de um lado que se torna complicado no século XXI. A humanização não tem mais aquele apetite de humildade, não tem mais aquele apetite de extrair justamente a presença do Senhor, para que o poder, o sobrenatural de Deus, ele venha favorecer a alguém. Vejamos que sem interesse algum, alguém via as lamentações daquele homem que vivia acorrentado em um leito, vivia totalmente destruído, sem nenhuma expectativa. Mas de forma alguma nós conseguimos ver nesse texto esses 4 homens dificultarem. Eles poderiam, quando chegarem na casa de Jesus em Cafarnaum, se depararem com uma grande multidão fechando e dizer: nós vamos esperar encerrar esse sermão e depois nós conseguiremos uma ficha para falar com ele. Não. Eles poderiam também chegar na base do arrumadinho: esse cara está no leito, vamos ajeitando aí para ele passar e chegar até a providência, até Cristo. Mas não. Eles estavam ali determinados justamente a ver aquele homem ser vitorioso. Quando nós, igreja,
determinamos e nos juntamos em um só pensamento, com um só propósito, a igreja anda. Não existe nenhuma deficiência que resista à presença do Senhor. Quando nós damos as mãos, quando nós fazemos a nossa parte, mas eu vou fazer minha parte para eu ser privilegiado. Quando você medita mais na Bíblia, você conhece mais o Senhor. O quadro de Jó ele foi mudado quando ele passou a se comportar de outra forma, quando ele passou agora a assumir justamente outro lado de mansidão. Quando ele ora por outras pessoas, as coisas começam a vir ao seu favor. Esses 4 homens, você não vê mais a participação deles em outro lugar, mas nós vimos aqui que é lindo o comportamento, pois quando ele chega, as dificuldades não pararam, e eles poderiam parar porque eles estavam levando um homem, não era num carro do SAMU, não era numa cadeira de roda, estava levando um homem numa maca que tinha que continuar naquela posição. E aquele homem, quando chega no lar de Cristo, eles poderiam trazer um desânimo. Fica aí, aguarda, a casa está cheia, Jesus está na casa, Ele vai te atender. Mas não, eles usaram estratégias, abriram o eirado da casa e chegaram até Cristo. Cristo pronuncia a palavra que era perdoado o pecado daquele homem. Aquela enfermidade dele foi causada por um ato pecaminoso. E o Senhor, a princípio, perdoou logo o seu pecado. Quando nós queremos conseguir algo de Deus, a primeira coisa que temos que fazer é chegar até Ele e pedir perdão pelas nossas falhas, pelas nossas iniquidades. Esse é o primeiro passo. Depois o segundo passo é o Senhor chegando, nos purificando, nos exaltando, nos abençoando poderosamente. Que nesse dia maravilhoso nós possamos adotarmos que o Senhor está presente em nossa vida. Que possamos investir mais nas pessoas que estão ao nosso lado. Pessoas que se acham inferiores. Temos que ter a voz incentivadora. Temos que estarmos de acordo com a palavra do Senhor. Eu não sei qual é o processo que você tem passado. Eu não sei qual é a luta, as dificuldades que você tem de se aproximar de Cristo. Talvez a tua maca ela é pesada demais. Talvez a sua deficiência não leva você até Cristo. Mas receba essa palavra, uma palavra vindo do coração de Deus, que outras pessoas te conduzirão até Cristo. Você será bem-sucedido. Então receba esse convite de Deus. Entra na presença de Deus. O pecado que já as portas foi perdoado. Então ergue tua cabeça, te fortalece na graça, te fortalece na presença do Senhor. Se for necessário, coloca a escada na lateral da casa. Vaza o eirado. Entra na presença de Deus. Retorna para o teu lugar. A tua cura depende justamente da tua atitude, do que você procura. Aquele homem na maca, ele foi conduzido. Essa palavra está conduzindo você a se aproximar mais de Cristo. E quando aquele homem desce, muitas pessoas observaram aquela cena, porque eu queria estar lá. Eu começo pela minha fé participar desse texto. Uma grande multidão, daí a pouco um homem descendo numa maca. Não era de helicóptero, não foi num carro de SAMU. Ele foi conduzido por alguém que se preocupou com ele, alguém que botou ele nos braços, alguém que não olhou para os ferimentos dele, alguém que não acusou ele pelo pecado dele, não. Mas alguém que chegou com a palavra afirmativa dizendo: ei, levanta, a tua enfermidade tem solução, o teu pecado, ele vai ser destruído hoje. E aquele homem desce, Jesus, a primeira palavra que ele diz, contemplando os esforços: os teus pecados foram perdoados. As pessoas disseram: quem é esse que diz blasfêmia? Perdoando o pecado? Ele disse: eu perdoo e liberto das correntes. Fica-te de pé, pega a tua maca e vai ao teu trajeto. Meus queridos, na manhã desse dia eu quero vos abençoar. Quero dizer que Deus é contigo, Deus se preocupa contigo.
Deus está na tua vida, no teu casamento, Deus está no teu lar. Deus está restaurando as tuas forças. Receba essa palavra que é mais do que profética nesta manhã maravilhosa de quarta-feira. Que Deus em Cristo vos abençoe a todos. Um excelente dia, no nome santo de Jesus.